Olá pessoal, graça e paz. Vamos aqui com mais um dos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levíticos, ok? Continuando então nossa leitura bíblica, já lemos Gênesis, já lemos Êxodo e agora estamos entrando em Levíticos. Vamos lá, Levítico, o próprio nome já diz, certo? Levítico é do latim, que significa assunto dos levitas. Então, do que esse livro vai tratar? Principalmente, a maior parte dele é de como os levitas deveriam viver, deveriam se portar e como eles deveriam trabalhar no tabernáculo, na casa de Deus. Quais as suas funções, quais as suas incumbências, como exercer o sacerdócio dentro do tabernáculo para com o povo de Israel, para com Deus. Como deveria ser a adoração, como deveriam ser as cerimônias de adoração ao Senhor, as cerimônias de oferta, de sacrifícios, de holocaustos para a purificação do povo de Israel. E por trás de tudo isso está o quê? O desejo de Deus de santificar o seu povo, para que ele pudesse se relacionar com o seu povo, porque ele é santo. E ele, sendo santo, não pode compactuar com o pecado. Ele, sendo santo, ele abomina o pecado. E o pecador, ele precisa se purificar dos seus pecados para poder ter esse relacionamento com Deus. O anseio de Deus de se relacionar com o seu povo, e então estabelecendo leis e princípios de como esse povo deveria se purificar e trazendo a consciência do povo, trazendo a consciência de cada um, que todo ser humano é pecador e que todo ser humano precisa ser redimido do pecado e que Deus está pronto para nos perdoar. Portanto, nós podemos ser, sim, limpos, puros e santos, para que Deus se relacione conosco. O fato desse livro ser escrito por Moisés, não há dúvida alguma, porque o próprio livro diz isso, está escrito várias vezes em Deuteronômio, para ser mais exato, 56 vezes que Deus deu as leis ali de Levítico para Moisés. Então Moisés as registrou. Então é o livro que menos se tem dúvida quanto à autoria. O conteúdo do livro de Levítico, Deus revela a Moisés logo após a construção do tabernáculo. Então lá em Êxodo, Deus dá todas as instruções para a construção do tabernáculo, capacita o povo com dons e talentos para construírem o tabernáculo da maneira que ele determina, e o povo então constrói o tabernáculo sob a supervisão de Moisés. Deus vem e habita então no tabernáculo. Então Deus dá todas as leis, todos os princípios para que toda a vida do povo de Israel, que agora gira em torno do tabernáculo, seja vivida e toda a prática de adoração e culto no tabernáculo seja feita conforme a vontade de Deus. Nós podemos ver muito claramente que antes do povo estar ali acampado no Sinai, do povo de Israel estar ali acampado no Sinai e construir o tabernáculo, Deus nunca havia habitado no meio do povo de Israel. Aliás, Deus nunca havia habitado em lugar nenhum na terra, depois do pecado. Então, a partir deste momento em que o povo constrói o tabernáculo, acampados ali no Sinai, Deus vem e passa a habitar no meio do povo de Israel pela primeira vez. Isso é fundamental, é importantíssimo na palavra de Deus. Nunca havia antes existido um lugar central de adoração a Deus. Agora existe. Nunca havia antes existido um conjunto de regras estruturado a respeito do povo de Israel, a respeito de como eles deveriam viver e a respeito de como adorar a Deus e cultuar a Deus. Não haviam sido ainda designados um sumo sacerdote, um sacerdote formal e
e um grupo, né, de levitas para trabalhar ali no templo, no tabernáculo, nesse lugar de adoração, e estruturar então toda a vida religiosa, toda a vida de relacionamento com Deus no povo de Israel. Nós vemos que em Êxodo 19:6, e depois isso novamente reforçada, essa revelação no Novo Testamento, Israel é chamado para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Depois de Jesus, todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como seu Senhor e Salvador nascem de novo e são então habitados pelo Espírito Santo, passam a ser considerados parte dessa nação de reis e sacerdotes. Por isso nós somos hoje, né, reis e sacerdotes do reino de Deus. Tá? Nós somos um sacerdócio real, rei, né, é o Senhor. É um reino de sacerdotes, né, uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal. Nós somos então sacerdócio real, ok? Nós fazemos parte dessa nação santa, povo escolhido de Deus. Por quê? Porque Jesus veio e ele foi além, né, do modelo do tabernáculo. Ele nos tornou tabernáculos. Mas é muito importante para compreender, né, esse fato hoje que nós vivemos, de sermos tabernáculos de Deus, compreender a estrutura do tabernáculo, do primeiro tabernáculo ali de Êxodo. Vamos lá. Também ali em Levítico, Deus não dá apenas instruções para o tabernáculo em si, para todo o culto ali que envolve o tabernáculo, mas também muitas leis e orientações para a nação de Israel. Deus está dando a legislação da nação de Israel. Então Deus está ali revelando a Moisés toda a legislação daquele povo. Lembre-se, Deus está estruturando uma nação. Deus ele gerou para si uma nação. Uma nação precisa de governantes, uma nação precisa de legislação, uma nação precisa de juízes, de um sistema judiciário, né? Então ali nós temos Moisés, que nesse momento ele é o legislador, ele é o estadista daquela nação, né? Ele está estruturando o governo daquele povo, recebendo a revelação de Deus para isso. Então nós temos aqui um cenário incrível, né, em Levítico. John MacArthur diz no seu manual bíblico: o rei de Israel, Deus, havia ocupado o seu palácio, o tabernáculo, instituído a sua lei e declarado que era parceiro na aliança com os seus súditos. Então Deus está estruturando toda a aliança dele ali com Israel. Está registrando, né, por escrito. Ele tem uma aliança, mas essa aliança ela tem termos, né? Então o povo teria que viver de acordo com os termos de Deus, os princípios, as leis e os mandamentos, e Deus, em contrapartida, ele governaria esse povo, seria o seu rei, tá? E abençoaria, iria cuidar, garantir a segurança, a prosperidade de todo aquele povo, se relacionando com esse povo, né, na sua graça e no seu amor. Os principais personagens são Moisés, Arão e Nadab e Abiú, filhos de Arão, que são mortos, né, por causa da desobediência deles. Eles se rebelam, né, eles querem ter a mesma autoridade que Moisés. Eles declaram: se Deus fala com Moisés, fala também conosco, tal. Então Moisés propõe um teste, eles são reprovados e Deus ali vem e os traga vivo, né, abrindo a terra. É algo bastante trágico, mas, né, revelando o nível de rebeldia que havia no coração deles. O tema histórico e teológico deste livro é muito claro: o caráter santo de Deus e a vontade de Deus para a santidade de Israel. Isso fica absolutamente claro, é falado inúmeras vezes ao longo do livro, né, como Deus é santo e como o povo é pecaminoso, por isso precisam se purificar de seus pecados. A pecaminosidade humana, os sacrifícios para a purificação do ser humano e a presença de Deus no santuário. Então, Deus
ele habita, né? Mas ele habita desde que haja ali santidade, tá? Nós somos pecadores e precisamos ser purificados desse pecado. Esse livro, então, ele traz, Deus revela inúmeros sacrifícios necessários para a purificação do ser humano, para a purificação, para a remissão, a redenção da pecaminosidade humana. Tudo isso aponta para Jesus, o sacrifício supremo, o sacrifício máximo. Em Hebreus isso fica absolutamente claro, como ali em Levítico está apontando para Jesus. Jesus vem, ele é o holocausto, ele é o sacrifício definitivo, né? Ele é o sacrifício definitivo. Além de ser o sacrifício definitivo, ele também é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que entrava de fato na glória de Deus, na presença de Deus, representando todo o povo, levando ali representativamente todo o povo consigo. E Jesus vem como sumo sacerdote máximo, absoluto. Ele vem e ele libera o caminho para a glória de Deus, para a presença de Deus, para todos aqueles que nascerem de novo pela fé, crendo nele, recebendo a graça do perdão dos pecados, recebendo a graça da remissão, da expiação através do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado. Em 125 ocasiões, Levítico fala da pecaminosidade, da impureza humana, para você ver como é forte esse tema ali em Levítico. E junto com isso, a santidade, né? A pecaminosidade e a santidade de Deus. A necessidade da remissão, do perdão, para poder ter contato com o Deus Santo, para poder se relacionar com o Deus Santo e perfeito. A adoração e os sacrifícios rituais, né? Todos os sacrifícios, os modelos, as ofertas, os holocaustos, eram a adoração do povo a Deus. Isso ficava muito claro, a adoração do povo a Deus. Por isso que a oferta que nós entregamos ao Senhor é um ato de adoração. Nós vemos isso em Levítico de maneira absolutamente clara. As ofertas levadas ao tabernáculo não podiam não ter custo algum para a pessoa. Tinha que custar algo, né? Tinha que custar algo. Mas isso era sempre ali de acordo com a renda, de acordo com a condição financeira de cada família e de cada pessoa, né? Era algo proporcional, mas tinha que ter um custo. Por quê? Eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Aquilo tem que ter valor para mim, para que Deus possa ser honrado através da minha oferta, que é a minha adoração a Deus. As principais doutrinas, então, são o sacrifício, que redime e perdoa o pecado, a santidade, né, de Deus e a santificação do ser humano, Israel como a nação santa de Deus, então estabelecida de fato ali como uma nação, com leis, né, com uma constituição, as ofertas de holocausto, né, de sacrifício. Então nós vamos ter vários tipos de ofertas, oferta de cereal, oferta de comunhão, N tipos. Nós vamos ver tudo isso na nossa aula com detalhes e você vai receber isso no seu material. O caráter de Deus que aparece nesse livro é muito claro. Então Deus, ele é acessível, nós vemos isso lá no capítulo 16. Deus, ele quer se tornar acessível, ele quer que o povo de Israel tenha acesso a ele quer habitar no meio do povo. Então a posição do tabernáculo ficava bem no meio de todo o povo, todo o acampamento da nação. Deus é glorioso, a glória dele vem, enche aquele lugar, aparece, fica visível para o povo. Deus quer que o povo veja a sua glória, contemple a sua glória. Deus é santo, absolutamente santo, então nós precisamos ser santificados, justificados, e isso não é possível por nós mesmos. Os sacrifícios em Levítico é muito claro, eles são temporários. O efeito deles era temporário, passava muito rápido, né? Tinham que ficar repetindo sempre, todo mês, cada pecado, pecados específicos tinham
sacrifícios e ofertas específicas porque era tudo temporário, passageiro, né? E passava muito rápido. Então Jesus vem e traz o sacrifício definitivo, eterno. Apenas Deus podia prover o sacrifício definitivo e eterno, porque os sacrifícios que os homens, que os seres humanos podem fazer são todos temporários. Deus, ele também se ira. Ele quer que nós o acessemos. Ele quer que nós contemplemos a tua glória, a glória dele. Ele quer que nós sejamos santificados para poder ter um relacionamento com ele em santidade. E só assim é possível. Mas ele também se ira, ele é justo, né? Ele não tolera o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer que o pecador tenha acesso a ele. E ele quer poder acessar o pecador, mas ele não pode tolerar o pecado. Tá? Então nós vemos ali também a ira de Deus se manifestando. Bom, nós já falamos de como vemos Cristo em Levítico, depois vamos ver isso com mais detalhe, mas cada sacrifício, cada holocausto, né, o tabernáculo, tudo ali gira em torno da pessoa de Cristo. Quando nós chegarmos lá em Hebreus, nós vamos ver isso de uma maneira inacreditável. Né? Nós vamos ver isso revelado lá em Hebreus, de uma forma incrível. Tá? Ok, nós temos que ter isso em mente enquanto estamos lendo Levítico. Tudo em Levítico aponta para Cristo. Cada sacrifício, cada oferta, cada holocausto, todo o ritual de adoração aponta para Cristo. Tá? E Cristo vem e ele vai além com o modelo do tabernáculo, com o modelo do templo e da adoração que Deus institui. Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo que está ali profeticamente no tabernáculo, cumpre tudo aquilo e eleva num outro nível. Então é isso, Cristo, ele quando morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado, então o acesso é liberado. Cristo, ele é o sumo sacerdote supremo, ele é o sacrifício supremo, Cordeiro de Deus, o sacrifício máximo e último. E ele então eleva esse modelo do tabernáculo a um outro patamar. Porque o tabernáculo agora não é mais um espaço construído, ele é cada ser humano que recebe a Cristo Jesus, que recebe o sacrifício de Jesus pela graça e através da fé, que recebe então a habitação de Cristo e a vida de Cristo em si. Isso é incrível, ok? Que o Espírito Santo possa nessa leitura trazer essa revelação de Cristo e de toda a sua obra redentora ali no livro de Levíticos para todos nós e que possamos entender a importância da santificação e entender a grandeza, a perfeição, a glória e a santidade do nosso Senhor. Deus abençoe, queridos, e fiquem na paz.